Bom dia, pessoal. A paz do Senhor esteja com vocês. Para quem está chegando agora, meu nome é Aline e hoje nós vamos ler o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Começamos no dia 1º e até o dia 24 da véspera de Natal nós vamos ter lido todo este livro do Novo Testamento e conhecer sobre Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o que ele veio fazer aqui, o seu ministério, né, a sua divindade. Vamos conhecer mais a Jesus e termos a chance de nos aproximarmos dele e do nosso Pai também. Vamos orar então para pedir que Deus nos acompanhe nessa leitura. Senhor, muito obrigada pelo nosso dia, por nos acordar, nos dar a vida de novo e que podemos estar contigo, podemos estar com o Espírito Santo, podemos dar graças pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós e que podemos viver um pouquinho do reino de Deus já nos nossos corações e nos nossos lares. Obrigada, Senhor, por isso. Que o Teu Espírito Santo nos guie e dê a Tua palavra e o Teu entendimento, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Por favor, também nos proteja nesse momento e que isso seja dedicado a Ti, para a Tua glória, para espalhar o Teu Evangelho, o Teu amor por nós. É em nome de Jesus que eu te agradeço e oro. Amém. Então vamos lá. No capítulo 10, nós temos a missão dos 72, né? Jesus vai mandar mais 72 discípulos preparando o caminho até Jerusalém, né? Então ele vai mandar esses discípulos para cidades por onde Jesus vai passar. Então eles vão antes, já falando sobre o reino de Deus, realizando curas, né? E eles têm mais ou menos a mesma direção que os 12 apóstolos tiveram na primeira missão, né? Levar pouca coisa, ficar na primeira casa em que eles são recebidos, não ficar trocando de lugar, né? E tem mais um detalhe nessa vez agora, tá? Vamos ler? Então, no capítulo 10, a última parte que nós lemos no capítulo 9, né? Foram as pessoas perguntando sobre Jesus, sobre segui-lo, né? E Jesus aponta que é difícil, é um caminho difícil, né? De não dar, que a gente vai sentir falta, pode sentir falta dos confortos que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? Para ele diz, eu não tenho nem casa para descansar. Os animais têm as suas casas, os seus ninhos, mas eu nem tenho onde descansar. Então, né? Não um aviso, assim, Jesus está mostrando como vai ser a realidade, né? Então, o apego às nossas coisas materiais, aos nossos confortos, assim, isso aí tudo pode ficar, assim, balançado no momento, assim, que nós seguimos a Ele, de verdade, né? E também, assim, a questão de não adiar, não ficar inventando desculpa. Depois, agora eu tenho a minha família, ou isso, ou aquilo, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer pelo reino de Deus. Deus deu a todos nós algum talento, alguma coisa que nós fazemos com facilidade, com amor, né? Que a gente nem pensa, nem precisa pensar muito, assim, e aquilo é um dom de Deus, né? Então, como que a gente pode retribuir, né, o dom que Deus nos deu e fazendo alguma coisa pelo reino dele? Sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer. Pode ser, às vezes, ensinar, pode ser orar por algum irmão, alguma irmã, ver alguém na rua, ajuda, né? A gente vai ver isso depois. Hoje tem a parábola do bom samaritano, tá? Então, vamos lá. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele, para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra.
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. As cidades que não creram. E Jesus continuou, no versículo 13 até o 16. Ai de vocês, cidade de Corazim! Ai de vocês, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas em sua cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. E então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Jesus é Deus aqui conosco, né? Emanuel. Então, quem o rejeita está rejeitando a Deus, né? Vamos ver aqui, eu li esses dois pedaços juntos, né, para dar continuidade, assim. Então, como eu falei, né, as mesmas instruções, assim. Isso, assim, de não ficar mudando de casa, também para as pessoas não começarem meio que competir pela presença dos discípulos, né? Porque Jesus já estava bem conhecido, assim. E essas cidades onde esses discípulos estão indo, são as cidades onde Jesus iria passar depois. Então, eles estão preparando o caminho, por isso que Jesus diz, né? Assim, onde eles forem bem recebidos, onde não forem bem recebidos. E as instruções, né? Falar do reino de Deus, por que comer o que seja oferecido, né? Ter gratidão, assim, mostrar gratidão, curar as pessoas, então de maneira que não ofendesse ninguém, né? Eles tinham, para ter esse entendimento de que eles estão fazendo um trabalho no reino de Deus, eles precisam do suporte também, aceite o que estão lhe oferecendo, porque é um direito de vocês, né? E como a gente diz assim, não fazer desfeita, né? Comam aquilo que oferecerem para vocês, comam e bebam o que oferecerem para vocês. E essa atitude de agradecimento, né? Curar os que estão doentes ali, também como a chance assim de vai facilitar, quando Jesus chegar, eles já estarão preparados, eles já terão visto, né, sobre o que o reino de Deus está trazendo, né? Por isso eles dizem assim: o reino de Deus chegou até vocês, chegou perto de vocês, né? E para aquelas cidades onde eles não fossem bem recebidos, Jesus mostra o negócio de sacudir o pó das sandálias, né? O que eu falei ontem, isso culturalmente tinha uma significância assim bastante importante e quase severa assim no que eles queriam dizer, né? Principalmente cidades judias assim, né, que se até eles estão rejeitando a Jesus, né, e consequentemente rejeitando a Deus, então eles também seriam rejeitados, né? Vocês tomaram a escolha de vocês, né? E ele dá o exemplo de Sodoma, né? Sodoma foi aquela cidade destruída, acho que tá lá em Gênesis capítulo 19, que era uma cidade com muita imoralidade, assim, muita maldade, né? E ela foi destruída. E as cidades de Corazim e teve uma outra ali também, de Corazim e Betsaida, são que rejeitaram Jesus. Deixa eu ver. Betsaida. Sim, onde ele já tinha feito milagres, né? E ele compara com as cidades de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom também foram destruídas lá no passado, assim, né? Alguns profetas falam, assim, acho que tá no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, pode achar em bastante livros de profetas, Amos,
né, que essas cidades foram destruídas. Mas essas cidades, assim como Sodoma, elas não conheceram o reino de Deus, porque elas não viram Jesus. Jesus não tinha chegado ainda, né? Então, quando Jesus diz assim, elas vão receber mais misericórdia, Deus vai ter mais pena delas do que as cidades que viram Jesus, né? É por causa da rejeição, né? Cafarnaum era a base do ministério de Jesus na Galileia, né? Porque era uma cidade assim que tinha muitos negócios, ele tinha muitas rotas de negócio, os soldados, os romanos também tendo sedes ali de administração e passando de um lugar para outro. Então, o ministério dele ali era quase era garantia de que a notícia do seu reino ia se espalhar bastante, né? Porque as pessoas eram um lugar de passagem, assim, né? E lá, ele também, com os milagres que ele fez, as boas novas que ele trouxe e tudo, não acreditaram nele, né? Nazaré também o rejeitou. Então, isso é para a severidade do que isso significa, né? O reino de Deus esteve com vocês, chegou perto de vocês, mas vocês não o quiseram, né? Então, preparem-se, porque Deus vai ter tido mais pena daquelas cidades que ele já destruiu, mas que não conheceram o Messias, e eram cidades de muita maldade, assim, né? Do que ter pena de vocês que conheceram a ele, né? Que o reino de Deus chegou perto de vocês. Não queremos, né? Então, vamos lá. A volta dos 72, do versículo 17 em diante. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu, né? Voltaram bem alegres, né, do que eles estavam conseguindo fazer e tudo. Mas no versículo 18 ali, e o 19 e o 20, quando Jesus fala a eles, né, vocês têm que ter mais orgulho, mais felicidade, porque do nome de vocês estar no livro da vida, né, do que aquilo que eles estão podendo fazer. E quando ele diz, de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio, e o que ele mostra ali, né, do poder que ele deu para eles e tudo, de não se alegrar com isso, né, Satanás caiu do céu pelo seu orgulho, né? E alguns dizem assim que todo o mal que existe no mundo hoje é consequência desse orgulho, dessa soberba, desse orgulho de Satanás. Então, pra gente não começar a achar, o popular no português, assim, pra não começar a se achar, não ficar se achando, né? Que a gente tá, muita coisa, eu tô podendo. Não, foi Jesus que concedeu aquele poder a eles, aquela autoridade para eles, né? E de ficar com os pés no chão, e ter um coração humilde, perdão, e pela gratidão de que o mais importante é a nossa salvação, né? Aquilo que nós estamos fazendo aqui é um reino temporário, é um mundo temporário, né? E tudo aquilo que nós podemos fazer, que, como eu falei, os talentos, os dons que Deus dá e tudo, nós recebemos dele, né? Então, para não ter o mesmo orgulho de Satanás, porque aquilo ali foi a derrota dele, foi a maldição dele, né? O castigo dele de ser jogado fora do céu, né? A alegria de Jesus, do versículo 21 ao 24. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês
que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, né? A alegria do Espírito Santo, né? O Evangelho de Lucas, ele enfatiza tanto isso, tantas vezes, quando orar, né? Quando Jesus orou, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo habilita a pessoa, capacita a pessoa, né? E outra coisa, ali no início, tá? Quando Jesus fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Peçam ao dono da plantação. Quem é o dono da plantação? É Deus. Pedir a ele, conversar com ele. O que é isso? É orar. Orar antes de tudo que a gente for fazer, porque é para o reino de Deus, não é para nós, né? É para a glória do nosso Pai. Então, assim, né? Isso, o Espírito Santo e a oração. E ontem eu cometi um erro. Eu tava falando do menino que foi curado, né? Que tinha um demônio, e os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio, né? E lá no livro de Marcos, Jesus estava falando que aquele tipo de demônio só sai com oração. E aí eu falei que nas traduções tem oração e jejum, expliquei tudo bonitinho, assim, o que tinha acontecido. Daí no final eu falei, porque era um demônio que só sai com jejum. Ai, gente, me perdoem, tá? Ontem eu gravei tarde e o meu cérebro acho que foi dormir antes de mim, tá? Eu fiz vários erros, confundindo versículo com capítulo. Aquilo ali, diz que no capítulo anterior, do capítulo 7, não era do capítulo 8. Ai, vocês me perdoem, tá? Desculpa, realmente, ontem foi tarde, aquela hora eu já tava assim, né? Já tava caindo, assim. Então, né, o poder do Espírito Santo alegrou Jesus, né? Quantas vezes, assim, a alegria que Deus nos dá, a paz que Deus nos dá, né? Que vai além de qualquer entendimento humano, vem pelo Espírito Santo, né? A companhia dele, né? E a gratidão de Jesus, né? Te agradeço por ter mostrado tudo, as pessoas sem instrução, né? Então, de novo, Deus o seu plano é para todos, né? De salvação é para todos. Deus não faz diferença, aquele que tem mais, aquele que tem menos, né? E ali Jesus disse assim que escondeu aquilo das pessoas, dos sábios e dos instruídos, né? Aqueles que tinham tudo, assim, podiam ter tudo na mão deles, assim, para poder conhecer Jesus e entender a maravilha que era estar na sua presença, né? Que é o que Jesus vai dizer ali para os apóstolos no final. Felizes as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo, né? Foi como se eles estivessem... Eles estavam cegos, né? Eles não reconheceram a Jesus e eles tinham domínio das escrituras, né? De conhecer aquilo que Deus fez na vida do seu povo, a criação, quando eles foram retirados do Egito, libertados da escravidão, né? Os profetas que vieram anunciar já o Messias, né? Mostrando a misericórdia de Deus, sempre Deus tentando nos alcançar, assim, o ser humano indo para longe de Deus, buscando benefícios, assim, momentâneos, né? Enganando uns aos outros, assim, não tendo amor uns aos outros, né? E também não tendo amor a Deus. Então, e Deus sempre correndo atrás, tentando, né, com os profetas, avisa, diga que se arrependam dos seus pecados, né? Eu estou enviando alguém que para quem que vai ser o embate final, né? Que a maldade no mundo vai acabar, né? E essas pessoas tinham tudo isso, né? Se diziam de crer tanto, né? Fazer tantos sacrifícios e rituais e tudo. E, no entanto, estes estiveram cegos, né? Rejeitaram Jesus, como estava na profecia também, né? Mas as pessoas simples, né? Deus se deu a conhecer através de Jesus, né? Então, quando alguém vir para você perguntar sobre a Bíblia, responda com carinho, estimule a pessoa a ler também,
né? Se você tiver uma Bíblia, né, assim que você possa dar, às vezes ter alguma Bíblia conosco na nossa casa, que seja aquela Bíblia que nós vamos passar adiante, né, de uma tradução simples, não ficar assim, ai não, você não vai entender nada, ai não, a Bíblia é muito difícil. Não, não, leia com oração, leia com o Espírito Santo. E Deus abre os olhos, sim, encoraje as pessoas a lerem a Bíblia, né? Então, o privilégio que nós... Jesus está apontando ali no versículo 23 e 24, né? E ele diz, muitos foram os profetas e reis que queriam ter visto o que vocês estão vendo, o reino de Deus na frente de vocês, os milagres, o amor, a graça, o perdão, né? Jesus ensinando, mas eles não puderam ver. Naquela época Jesus não tinha vindo ainda, eles tiveram Moisés, tiveram os profetas, mas eles não viram ainda com a intensidade, né, com que Jesus apareceu aqui e tinha os discípulos e tudo. Eles estavam na presença de Deus, né? Todo esse tempo que eles andaram com Jesus. Agora, naquela época, se a gente pensar, eles eram felizes e privilegiados. A Bíblia não existia ainda, né? Claro que estar com Jesus é inexplicável, eu acho, né? Mas para nós que nós temos a Bíblia, tudo aquilo que os apóstolos, que os discípulos não puderam entender na época, ou tinham que ficar esperando, né, quando Jesus falava da sua morte, né? No capítulo 9, ele falou uma vez, falou a segunda vez, e eles não entenderam na época. Nós podemos entender. Nós temos todo o desenvolvimento da história, tudo aquilo que Deus já fez por nós, né? O privilégio que isso é. Eles tiveram que esperar Jesus morrer na cruz, passar por aquele sofrimento, né? Maria, a mãe de Jesus, né? Que Simeão vai dizer lá, uma espada vai passar pelo seu coração, é a dor que ela vai sentir de ver o seu filho na cruz e passar por tudo que ele passou, toda a rejeição que ele passou, né? Mas nós temos esse presente que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é termos aprendido sobre a oração, termos aprendido a escutar a voz de Deus através das escrituras, ele usando pessoas, né, para também nos tocar o coração, nos falar, nos corrigir, como diz lá em Timóteo, né, a palavra de Deus também é boa para a correção, com amor, né, com gentileza, mas é também, então nós temos esse amparo que está nas nossas mãos o tempo todo, pode estar nas nossas mãos o tempo todo, podemos abrir a qualquer momento, e com esse privilégio imenso, também vem a responsabilidade. Como que eu vou manter isso só para mim? Eu não posso manter isso só para mim, né? Ontem eu vi um vídeo lindo que dizia assim, né? Amigo de verdade não deixa seu amigo ir pro inferno. Amigo de verdade não deixa os seus amigos não conhecerem a Jesus, não, né? Um amigo de verdade não vai ficar calado diante de um presente dessa magnitude, dessa dimensão, né? Então, ali a alegria de Jesus, né? Ele orar ao Pai, agradecer, né? E nos apontar, assim, quem ele é, né? O meu Pai me deu todas as coisas, ele tem autoridade, ele tem o conhecimento, ele tem o poder, né? Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Depois saberão, né? Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, aqueles a quem Jesus quis mostrar, né, quem o Pai é, e mostrar através de quem? Através dele, do que ele fazia, dos milagres dele, dos ensinamentos, é como nós podemos conhecer ao Pai, né? Quem ele quis mostrar. Então, Jesus mostra, Deus mostra, ele se dá a conhecer. Peça, ele se dá a conhecer. A parábola do bom samaritano, do versículo 25 em diante. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem?
O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Né? Então, de novo, assim, Jesus usa isso do samaritano por causa daquela inimizade que existia entre eles, né? Depois do exílio, né, do povo judeu que acabou começando a casar com outros povos, né? E os judeus puros não consideravam mais eles da mesma maneira, né? Então, eles rechaçavam, assim, rejeitavam os judeus que se casaram com outros povos, com outras culturas, e eles de volta, né, rejeitavam os judeus também. Então ficava aquela picuinha ali. E por isso, né, o contraste assim que Jesus mostra, né, aqueles que se esperaria o óbvio assim de ajudar, pois conheciam a lei, né, ame a Deus, ao seu Deus com tudo, né, com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, e ao próximo como a você mesmo. Deles seria o óbvio esperar que eles ajudassem aquele homem. No entanto, eles não tiveram amor ao próximo. Eles se afastaram, né? Isso aqui é um problema, não quero me incomodar, não quero me meter nisso aqui, né? E aquele que se tinha a menor expectativa de que fosse ajudar, que era o samaritano, foi ele quem ajudou, foi ele quem se compadeceu, né? Então, isso nos mostra também que não é o conhecimento, não é conhecer a Bíblia. Eu memorizo um monte de versículo, já li a Bíblia, sei lá, tantas vezes na vida, vai lá, faz, prega na igreja, ou coisa assim. Se esse amor ao próximo não aparecer, né? Não adianta, assim, congregante lá, alguém que vai na igreja tá abrindo a porta pro pastor, arrumar cadeira para todo mundo que é importante ali, não sei o que, e em casa não leva nem um copo d'água na pia para ajudar a sua esposa, né? Então, o amor ao próximo, ele é fundamental, assim, né? Então, vai e faça a mesma coisa. E a falta de amor, assim, dos fariseus, que conhecia a lei e tudo, quando aquele que o socorreu, ele nem diz, nem pronuncia samaritano. Ele nem fala samaritano, aquele que o socorreu, tipo, né? Eu fico imaginando a cara da pessoa, né? Então, isso, né, ame o seu Senhor, eles concordavam. Jesus e esse escriba, esse mestre da lei, eles concordavam. Isso saiu lá de Deuteronômios, no capítulo 6, versículo 5. Tá? Então, o amor ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Me esqueci a palavra, gente. Às vezes é difícil, eu me esqueço as palavras em português que eu tô procurando. E quando eu esqueço numa língua e na outra, eu não consigo nem usar o tradutor do Google, né? Pra achar o que eu quero dizer. Então vamos lá. Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos, do versículo 38.
Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria e a sua irmã sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinho com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Né? A Marta, ela era muito diligente, assim, né? Muito organizada, né? Saber todos os detalhes, o que precisa fazer, o que é aquilo, vamos ajudar, não sei o que. Então, né? Ela estava estressada, assim. E quando Jesus diz, Marta, Marta, você está agitada e preocupada, mas apenas uma, com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, né? Que é estar ali com ele. E a Maria escolheu a melhor parte. Eu já tinha falado disso anteriormente, né? Quando Jesus, essa passagem também nos mostra que Jesus não faz essa diferença com as mulheres, né? Maria estava podendo aprender ali direto do mestre, direto da fonte, né? Que se elas estivessem no templo, elas seriam chamadas a aprender em casa depois, com os maridos, irmãos, né? E a Marta, ela tinha muito, assim, a hospitalidade era uma coisa cultural lá. Se você dissesse para alguém, eu não posso te receber, não sei o que, você ia passar vergonha, tá? Então, ela queria receber as pessoas bem, queria receber Jesus muito bem, né? Mas o que ele estava oferecendo, os ensinamentos que ele estava oferecendo eram mais importantes do que todos os detalhes que ela estava preocupada, se vai estar tudo limpinho, se vai estar, a comida vai estar boa e tudo, né? Então, às vezes, assim, quando alguém vem na nossa casa, né? Eu tô conseguindo aproveitar aquela visita. Hoje em dia é tão difícil a gente conseguir tempo para se visitar, né? De cultivar aquele relacionamento, que não seja só deixar um like na foto de alguém, que bom, tão felizes, viajaram, tão bem, ficou bem de saúde, né? Mas a gente não toma aquele tempo para realmente perguntar: como que vocês estão? Me lembrei de vocês. Puxa, vi uma coisa outro dia que achei que tu ia gostar, fulana. E quando a gente tem essa oportunidade, na correria de hoje em dia, de receber visitas, né? A gente tá preocupado em organizar tudo, que seja tudo perfeito para mostrar aquilo ali, como a gente é organizado, né? E tudo. Ou de estar na presença daquela pessoa, né? Compartilhar os corações quase mais do que alimento, né? Ou ir na casa de alguém que às vezes está passando por alguma dificuldade, assim, né? E estar indo visitar a pessoa. Não, assim, não tem problema se a pessoa não teve aquele dia, não tinha um bolo, não tinha só mal e mal um cafezinho ou um copo d'água. Receba com gratidão. Receba com gratidão. Você está indo. Se você saiu da sua casa para visitar alguém, visite a pessoa. Esteja com a pessoa. Não saia de lá reparando se tinha pó na casa. Você não sabe, vai que a pessoa estava doente antes, né? Coisa assim. Não, que não sejamos Martas, né? Assim, tentando só fazer, né? E mesmo no nosso serviço, no nosso servir na igreja, no nosso servir a Deus, né? Ficar tão ocupado que a gente perde a noção, o foco de que o mais importante é estar na presença de Jesus. E por isso, assim, que tem aquela passagem, assim, que é assustadora, né? Poder passar a sua vida servindo e coisa, e daqui a pouco Jesus dizer, muitos me chamam Senhor, 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 mas não entrarão no reino dos céus. Fizemos isso, curamos, pregamos e tudo, mas Jesus diz assim, não, eu não conheço vocês. Por quê? Porque estavam só fazendo e se esqueceram de ter um relacionamento com Deus. Parar para conversar com Ele, para orar. E não só isso, para escutar. Se a gente não para de falar, não tá sempre, oro, termino, levanto, vou embora e vou embora. Termino minha leitura hoje, agradeço, levanto e vou embora, né? De não ter um tempo em silêncio, como é que a gente vai ouvir? Como é que Deus, tipo assim, Deus,
Olha que eu tenho uma coisa, a pessoa já foi. Já foi pro seu dia a dia. Por isso, às vezes, as pessoas dizem, eu tô acordando às 3 da manhã, coisa. De repente, Deus quer falar contigo aquela hora, porque aquela hora você não tá fazendo nada. Tava dormindo, não tava preocupado com nada, né? Então, isso, cultivar o relacionamento com Deus é mais importante, né? E que Deus não faz essa diferença. Há uma exclusividade para os homens. Não, é para os homens e para as mulheres. Tá bom? Eu espero ver vocês amanhã com a leitura do capítulo 11. Desejo um ótimo dia para vocês. Agradeço a participação de vocês. Deixe um comentário, né? O que você entende disso, como você sente, né? O privilégio da presença de Deus. Se você tem perguntas, né? Passe adiante se você acha que pode ajudar alguém. E eu que agradeço. Agradeço a Deus por cada um que assiste, mesmo que assista um pouquinho, e que aquele pouquinho dê frutos. Dê muitos frutos. Tá bom? Até amanhã, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.